Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 232 e minguando até 1058 dias, 3 de agosto de 2024. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Vamos entrar nesse título, Formação da Direita Falsificada. Vou preservar esse quadro até, por causa... Quando a gente trabalha a visibilidade, sendo essa aqui a origem de Deus e essa aqui o relacionamento social, as coisas ficam muito explicativas, certo? Porque muitos corpos, eles sempre acreditam no que vê. Eles pedem uma prova, de tudo que eles precisam. Só que muitas das vezes essas provas vêm de uma forma equivocada. Eles pedem uma prova na expressão visual. Muitas das vezes a nossa origem, ela é uma essência do Espírito de Deus. Não é uma essência da expressão visual, porque a expressão visual, ela vai representar os nossos atos emotivos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Muitas das vezes os nossos desejos é ela que leva ao prejuízo ao relacionamento social. Quando vocês entendem que é o seu bem e esquece do relacionamento social e leva o prejuízo para um corpo e o outro. Certo? E dessa forma a gente vamos entendendo uma coisa e outra. Vamos falar hoje sobre a formação da direita falsificada. Primeiramente, eu quero que vocês compreendam que para a gente aplicar esta ideologia, nós temos que ir na origem de Deus, certo? Então, a origem de Deus hoje, quando nós estamos habitados em Cristo, ela vai ser representada pela palavra e pelo corpo, Uma forma gramatical para a gente dar sentido à origem de Deus. Ela sai lá do relacionamento social para dar sentido. Ela vai voltando para dar origem para esse corpo, certo? Esse é o movimento, porque até então nós temos que compreender que todos os corpos de Cristo foram expulsos, certo? Foram expulsos da origem de Deus. Antigamente falava paraíso, mas não é paraíso. Hoje nós podemos entender que é a origem de Deus. E qual que seria essa origem de Deus? Palavra da vida. Mas não tem palavra da vida, então vamos dividir o relacionamento, a origem de Deus e a origem do relacionamento social. Sendo a origem da origem de Deus, ela vai dar uma expressão de palavra e corpo. É o mesmo que palavra da vida, certo? Por que eu coloquei o corpo aqui? Porque muitos corpos, ele transforma esse corpo físico e emocional em uma imagem. Eles falsificam ele. E assim a gente entendemos direita falsificada, porque ele vai estar olhando para o relacionamento social de uma forma equivocada, talvez pensando só mesmo naquilo que possa dar benefício para ele. Quando ele se aplica esses benefícios a ele mesmo, no espaço de corpo, ele não vai levar prejuízo à sociedade, mas quando ele
transforma esses desejos dele ele leva ele ao relacionamento social, ele e o relacionamento social fica no prejudicado sobre ideias dos desejos, tudo que se possa ver, porque as nossas emoções, ela representa a nossa visibilidade, aquilo que nós vemos, aquilo que nós acreditamos, e muitas das vezes por acreditar em coisas equivocadas, nossos corpos fica falso. Esse corpo do relacionamento social, da origem de Deus, fica falso. Entende que era para ser espírito, palavra da vida, mas estamos aqui, e quando ele está nessa postura, ele representa uma direita falsificada, certo? Aqui, esse corpo físico aqui, emocional, ele é físico. Esse corpo aqui, ele é físico emocional. Porém, quando eles estão divididos, você traz essa consciência aqui, certo? Junto com a sua vida, e traz a confusão do relacionamento social, tudo aqui para aqui, certo? Eles dividem, né? Inconscientemente, eles dividem esse relacionamento social e passa a querer apenas o benefício disso aqui. Nunca vai ter. Quando vocês só querem o benefício, quando você não quer se doar, não quer, né, muitas das vezes, prestar um serviço social consciente, ou às vezes você quer ver somente o benefício, aí fica no prejuízo, tudo fica no prejuízo. Mas a princípio eu quero que vocês compreendam o seguinte: o espaço do corpo é seu, então o que passar daí é tudo relacionamento social. Tem corpos que ele se aplica no relacionamento social, e quando ele se aplica no relacionamento social, aí ele transforma essa origem em um corpo físico e emocional falso. Corpo físico e emocional falso é uma imagem. Ele não terá verdade. Ele vai começar a ditar regra para os seus relacionamentos sociais. Pensando, um político, muitas das vezes ele dita regra para a sociedade. As pessoas reclamam do político, mas elas também ditam regra para a sociedade. O que eu quero dizer dita regra? Tudo que está fazendo, envolvendo o grupo religioso, ele vai ser falsificado. Grupo, porque as nossas consciências, elas são únicas, os nossos pensamentos são únicos, nossa ideia é única de relacionar uma pessoa e outra. Enquanto você está formando um grupo, criando doutrina humana, então vocês estarão falsificados. Então, essa é a formação da direita falsificada. Quando você tem essa ideia como verdade, certo? Ela não vai... quando ela falsifica isso aqui, ela já cai direto no relacionamento social falsificado. Ela já cai direto lá. Como assim? Mentira? Mentira é espírito, é espiritualidade. Quando se trata de uma falsidade, é espiritualidade. Se você viu, assim, como que você sabe que a pessoa é espírita ou não? Vê se ela está contando mentira. Se ela estiver falando mentira, ela é espírita. E como você sabe se a pessoa tem origem ou não? Ela está falando a verdade. Ela está preservando essa origem do seu corpo físico e emocional. Ela vai transformar a palavra, vida, e vai relacionar aqui vai dar uma consciência aqui para esse corpo e vai relacionar aqui a verdade. Aí você vai se relacionar a mentira e transforma, né? E transforma esse corpo, essa consciência dessa vida, transforma uma imagem para essa vida aqui e vai dar consciência falsa para esse corpo e relaciona a falsidade aqui. Aí, anticristo. É anticristo. Muitos, direita falsificada, elas não sabem que ela está levando um golpe, por exemplo, um golpe político, por exemplo, elas não sabem. E por elas não pensar, ela fica vítima da sua sociedade. Quando ela fica vítima da sociedade, ela vai exigir do relacionamento social coisas que ela mesma não vai ter condições de oferecer o seu relacionamento social, mas porque eles querem apenas o benefício. A princípio, a formação da direita falsificada é bem isso. São as inconsciências dos corpos. Entenda isso. E quando é inconsciência, eles vão estar olhando para o seu relacionamento social, exigindo dele alguma coisa. Entenda? Então isso explica tudo. Eu vou estar olhando para o meu relacionamento social de uma forma inconsciente. Isso sim explica a
formação da direita falsificada, certo? Vamos fazer a leitura de um texto e a gente vai explicando tudo nessa formalidade, nessa forma da gente entender uma coisa e outra. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalizem o vídeo, ok? Isso é importante para todos nós isso é importante, porque à medida que o trabalho vai se expandindo sobre esse corpo, vai se conscientizando todos os corpos, a nós vamos ficar livre. Se o Filho vos libertarem, certamente sereis livres, certo? A Bíblia, por mais que ela seja significativa, ela tem essa ideia de se realizar dentro da sociedade. Muito interessante se vocês forem entender essa tradução de Bíblia significativa, ela dá para vocês uma oportunidade, uma amplicidade para vocês compreender as coisas. Ou seja, Deus faz tudo certo, perfeito. Nesse meio dessa amplicidade, ela vai, além dela trazer todos para um juízo final, ainda assim as pessoas têm muitas condições delas trabalhar isso dentro da sociedade. Eu não vejo nada disso como mal, a não ser esses corpos individualistas que fica fazendo trabalho separado para fazer isso ao seu interesse próprio, para tirar benefício dessa sociedade, dessa corrupção. E quando você vai tirar benefício da corrupção, aí você cai numa direita falsificada, porque não é assim. Quando se trata de união, a gente temos que se doar alguma coisa nossa mesmo, porque isso é importante para que o juízo de Cristo se estabeleça, o reino de Deus, ok? Formação da direita falsificada. A direita falsificada, ela se aplica diretamente na física emocional do corpo, recebendo a falsidade de um corpo e outro como a verdade. Quando a direita falsificada faz crítica para o seu relacionamento social, ela falsifica a si mesmo e o seu relacionamento social, por pensar que sabe coisa do seu relacionado. E quando ele relaciona, o seu relacionado, ele vai poder ser uma origem ou não, de uma forma inconsciente mesmo, pois isto é possível. Quando eu disse quando ele relaciona o seu relacionado, ele vai poder ser uma origem? Pode, é o que eu estava acabando de falar, que essa ideia da significação ela é muito interessante. Eu já vi pessoas aqui inconscientes, simples, no meio da sociedade, fazendo bom trabalho, respeitando o espaço do outro, sem conhecimento, sem nada. O que eu quero dizer? Nós não precisamos de conhecimento para fazer o bem aos nossos irmãos. Não precisamos de conhecimento. É simples. A realidade, ela é muito perfeita quando você fala a verdade. Quando você fala a verdade, você vai entender também o seu corpo, o seu espaço do corpo emocional. Você vai saber o limite que você vai poder relacionar o seu relacionado. E quando você entende esse limite, você não vai se corromper com a falsidade, com outros corpos. Então, é possível você viver uma origem de Deus naturalmente, sem se contaminar, ok? A princípio, entenda isso. Vamos continuar, ok? Para um corpo relacionar bem à sua sociedade, ele tem que ficar neutro para o relacionamento social e conhecer no seu íntimo que a obra do corpo não pode justificar a obra nem de Deus e nem de Cristo. E com esta ideologia, a origem do corpo pode
focar na verdade e tudo aquilo que ele quer diante da sua sociedade, entendendo que a verdade é uma aliança entrelaçada entre dois corpos que esteja em movimentos. Assim, ele pode calcular a sua verdade com o relacionamento social e, mesmo sendo inconsciente e vítima na forma de conhecer o Cristo de Deus. Entenda que, mais uma vez, eu quero voltar. Quando você tem uma certa naturalidade, quando você não quer parecer ao extremo para o seu relacionamento social, você fazendo tudo isso de uma forma natural, você se acalma e conhece o seu espaço do relacionamento social sem ter conhecimento. Não precisa. Veja que cada vez que a gente vamos descobrindo, a gente vê que todas as nossas cumplicidades que nós geramos para o relacionamento social de uma forma maldosa era consciente, digamos assim, consciente. Por quê? Consciente por quê? Se você sabe que uma coisa é má para você, então você entende que esse má não deve ser relacionado. Mas aqui o que acontece? As pessoas veem as coisas má uma forma de ter benefícios sobre ela. Por exemplo, ele não sabe de nada, né? Então, como ele não sabe de nada, aí esse corpo vai começar a usar aqueles que não sabem de nada, levando-os prejuízo para se ter benefício. Todas as coisas falsas onde as pessoas vêm querer ter benefício ao relacionar as pessoas, isso nunca dá certo. De uma certa forma, gera cumplicidade no corpo e dessa cumplicidade ela vai gerar atos consequentes para o seu corpo, porque os prejuízos que você não quer para você, você está expulsando para fora de uma forma equivocada para levar o prejuízo, para se ter benefício sobre o sexo, para se ter benefício sobre o dinheiro. E assim as pessoas vão entrando em cumplicidade profunda, ao ponto dela não conseguir entender ela mesma. Porque é assim, as pessoas honestas, elas entendem tudo que elas querem e elas prosperam pela sua honestidade, por ela entender o seu espaço. Ok? Porque à medida do momento que você quer ser o espertão da sociedade, leva o problema à sociedade, esse problema vai vir para você como um reflexo. É como se você estivesse olhando no espelho para você e você não fala assim, eu não gosto nada daquilo que eu faço. E de fato, porque o seu relacionamento social que está no espelho é o seu relacionamento social. É que você está levando prejuízo para ele. É muito comum as pessoas não gostar de si mesmo. Quando elas não gostam de si mesmo, quando elas só olhar para o espelho e falam assim, nossa, você está feio, né? E realmente, porque aquele reflexo que está no espelho é seu relacionamento social e é você mesmo, certo? E é dessa forma, você está aqui olhando para você, seu relacionamento social, aqui está o seu espelho, tudo representando tudo isso aqui, você está olhando para você. Nossa, como que você está feio, né? Porque está mesmo, porque você está levando prejuízo para o seu relacionamento social. Aí você vai dizer, mas nossa, como que você está bonito, admirável. Essa contentação, ela vai transmitir para o seu relacionamento social uma confiança, uma dedicação, uma satisfação de estar na presença do seu relacionamento social. Então, tudo que nós pensamos gera um reflexo de nós mesmos. Certo? E muitas das vezes esse reflexo vai para a sociedade de uma forma negativa. E se ela for de uma forma negativa, ela vai voltar de uma forma negativa. Certo? Simples assim. Manda para ele uma forma positiva. E não espera que ele volte, deixa ele embora até então, porque nesse meio tempo vai ter muita gente maldosa, né? Se ela vai voltar pelo mesmo bem que você está relacionando ele, vai voltar pelo mesmo bem. Não vai ter nada demais, tudo simples, tudo comum, tudo verdade, tudo justo, tudo alinhado, o seu espírito, o seu corpo, a sua palavra, o seu corpo, tudo alinhadinho aqui representando o bem,
essa ideia aqui para o relacionamento social. Expressão vocativa, expressão ativa do seu corpo, expressão vocativa, certo? Estou falando, se a minha palavra está limpa, o meu relacionamento está bem, não tenho interesse de nada, não estou esperando voltar nada, maravilha, certo? Vamos seguir em frente, ok? Vou dividir esse blog diário em mais parte, vocês acompanhem que isso é muito interessante, ok? Vamos trabalhar com relacionamento social por mais tempo, eu acho isso muito interessante, maravilha. Se as pessoas compreenderem tudo isso que está sendo dito, nunca mais elas serão uma vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.